Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, 1 João 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. O tema desta noite é confissão de pecados e o título Há confissões e confissões de pecado. Ou seja, nem tudo que observamos é verdadeira confissão de pecados. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, nós vamos ler esse verso e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pai, nós reconhecemos o quanto carecemos do ministério do Teu Espírito Santo, despertando a nossa consciência, chamando a atenção sobre o nosso procedimento. Que Ele tenha, Pai, toda a liberdade de trabalhar em nossa mente, de despertar-nos e de, com poder, nos conduzir a fazermos aquilo que é o melhor para a nossa vida e glorifica o Teu nome. Nós nos colocamos na dependência do ministério dEle, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos aí há 2 semanas da conferência de aniversário da igreja, 24 anos do Templo Batista Maranata em Goiânia. E quando nós pensamos na conferência, e quando nós pensamos no sucesso da nossa conferência, as bênçãos derramadas sobre a conferência, é claro que o esforço no convite a pessoas, o esforço numa boa programação, num bom planejamento das conferências conta. É claro que trabalhar fielmente para trazer visitantes à conferência é importantíssimo, orar pela conferência é importantíssimo, mas o sucesso e as bênçãos da conferência, elas começam muito antes disso e começam muito mais pessoalmente do que isso. Todas essas coisas que eu citei são extremamente importantes, mas uma conferência abençoada, acima de tudo, é uma conferência na qual eu e você nos preparamos para ela. A preparação pessoal e espiritual para as conferências é um fator importantíssimo para a bênção de Deus sobre o trabalho da sua igreja. Deus não abençoa a falta de preparo. Deus não abençoa o desleixo. Deus não abençoa o pouco caso com as questões que envolvem a obra dEle. Deus não abençoa quando nós trabalhamos de qualquer forma, e a palavra de Deus nos diz de forma muito clara: maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, relaxadamente, como se fosse qualquer coisa. Ou seja, não é um princípio que nós devemos usar, não nos importarmos com isto. Então, aonde começa as bênçãos de Deus sobre a conferência que nós temos daqui a 2 semanas? Ela começa pelo nosso preparo pessoal e espiritual. Então, aqui eu cito algumas coisas. Se você considera que o seu devocional pessoal, diário com Deus, não abençoa as conferências, você está enganado. A nossa comunhão pessoal, devocional com o nosso Deus diário, isso todos os dias, diariamente, é de suma importância para Deus abençoar as conferências, porque envolve o preparo pessoal para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, olha, você quer que Deus abençoe essas conferências? Então leve muito a sério o seu devocional diário. Leve muito a sério a sua comunhão com Deus.
Eu não gosto daquele pensamento que as pessoas vêm à conferência para serem abençoadas e simplesmente não fazem nada para isso. Eu prefiro o pensamento e a verdade bíblica que nós nos preparamos espiritualmente para Deus falar conosco nas conferências. Então, olha, quer que Deus abençoe as conferências? Leve muito a sério o seu devocional diário, a sua comunhão com Deus, o seu tempo de oração com o Senhor. Tenha comunhão plena com Deus nesse tempo. Leve muito a sério o que o Senhor te diz através da palavra e o tempo de oração que você tem com Ele. Fale com o Senhor e ouça o que o Senhor tem a dizer para você. Comece exatamente por isso, por uma vida devocional de seriedade, por uma vida devocional realmente que venha abençoar a sua vida, de forma que você abençoe a sua igreja também. Semana passada eu falei aos irmãos sobre a consciência de se cometer pecado, quando nós pecamos conscientemente e as consequências disso. A continuação dessa mensagem é aquilo que 1 João 1,9 fala, sobre confissão de pecados. Então, um próximo passo para que a nossa conferência seja abençoada é o cuidado espiritual de cada um. E a Bíblia, então, nos chama a atenção para o fato que a confissão de pecados é algo constante na vida do crente. 1 João vai nos dizer que ele está nos escrevendo para que nenhum dos crentes peque. Nenhum de nós quer pecar. Mas ele diz, se pecarmos, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos a solução da parte de Deus. Então, as bênçãos sobre a nossa conferência, no nosso preparo espiritual para ela, começa também por levarmos muito a sério a questão de uma confissão bíblica de pecados. Porque há confissões bíblicas de pecado e há confissões humanas de pecado. Por isso o título desta mensagem é Há confissões e confissões de pecado. Eu posso pensar que eu estou confessando de forma bíblica a Deus os meus pecados quando eu não estou fazendo isso. Então nós queremos olhar para alguns casos nas Escrituras e entendermos que a confissão constante, sempre que for necessário, se for necessário diariamente, isso diariamente, mas que a confissão de pecados é algo importantíssimo para o nosso preparo espiritual, para a nossa comunhão com Deus e com as bênçãos do Senhor sobre nós. Vocês já perceberam que muitos crentes às vezes se queixam de que já realizaram a confissão dos seus pecados, mas não receberam nenhuma bênção? Conheço crentes que já aconselhei crentes diversos nesse sentido, que vieram a mim dizendo que já fizeram aquilo que a Bíblia manda que eles fizessem, que já confessaram seus pecados a Deus, mas que não sentiram-se abençoados de forma alguma por isso. Eu creio que quando uma pessoa diz, eu pequei e recebe perdão, e outra pessoa diz o mesmo, há uma distância tremenda entre elas, pode ocorrer uma distância tremenda entre elas, mesmo tendo a mesma atitude, porque as atitudes delas não significaram a mesma coisa. Confissão de pecados é essencial para a salvação, e ao menos que eu realmente possua e realize uma confissão sincera e verdadeira dos meus pecados a Deus, eu não tenho nenhuma promessa de perdão, se isso não for realizado de forma bíblica. Nós não temos nenhuma promessa de clemência da parte de Deus enquanto nós encobrimos os nossos pecados. Mas temos promessa de misericórdia abundante quando colocamos os nossos corações diante dele. Há um hino maravilhoso que diz, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Não é em parte, não é a parte que eu desejo ou quero, mas tudo diante do Senhor. Eu vou citar aos irmãos algumas questões entre essas confissões e confissões de pecado, para que nós possamos, aí, olhando para a nossa vida, entendermos o que Deus quer de nós. Primeira questão que eu vou dizer aos irmãos é que existe confissão de pecado gerada pela consequência do pecado.
Nós podemos estar confessando os nossos pecados unicamente pelas consequências que esses pecados podem trazer à nossa vida. Certa vez, aconselhando um crente, ele me disse que ele havia sido desonesto no seu trabalho, na empresa que ele trabalhava, e que estava muito próximo das pessoas descobrirem isso. Eu lembro, faz já mais de 20 anos isso, mas eu lembro bem as palavras, não é? E a cara de preocupação da pessoa com isso. Que estava diante daquilo, eu trabalhava na mesma empresa também, e estava preocupado diante daquilo. Olha, se eles souberem a forma que eu agi, e demonstrou preocupação, mas que quando ele percebeu que ninguém soube daquilo que ele havia feito, o seu semblante tirou todo aquele peso, todo aquele peso de que aquilo seria descoberto. E daí ele disse assim, olha, tudo bem, não aconteceu nada. Você já viu como nós podemos agir assim? Como nós podemos agir diante do pecado com grande gravidade quando ele está próximo de ser descoberto e quando ele está próximo de ser julgado por Deus? Mas quando nós percebemos que ninguém notou o que nós fizemos, ufa, não foi nada. Com todo cuidado, eu vou contar essa história para vocês, também já faz muitos anos, de um jovem que praticou a fornicação antes do casamento e que havia a possibilidade da moça estar grávida. E ele se preocupou com aquilo muitíssimo. Ele ficou atormentado por aquela situação. As pessoas viam o tormento e o peso no semblante dele, nos olhos dele. Seria algo terrível para os seus pais, para a vida deles, para a igreja e para todos que conheciam eles. E como é que vai tratar disso agora? E alguns dias depois, apareceu com o rosto completamente leve e tranquilo, e dizendo o seguinte, foi só um susto. Como as pessoas podem confessar os seus pecados sem os confessar? Eles têm medo apenas da consequência, mas se eles puderem encobrir as consequências, eles realmente não vão fazer uma confissão de pecado bíblica. Faraó é um exemplo, em Êxodo nós lemos essa história, sobre o falso arrependimento dele, motivado pelas consequências do pecado e não pelo próprio pecado dele. Por exemplo, no verso 25, quando a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo que havia no campo, desde os homens até os animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Conforme as pragas vinham, ele se mostrava em determinados momentos arrependido e depois ainda mais duro quando as consequências passavam. Ele, quando vinham os problemas, ele se mostrava como alguém que estava contrito diante daquilo que estava acontecendo, para depois apertar o seu coração de novo. Observe os versos 33 e 34. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou mais ainda, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Quando a nossa confissão se baseia nas consequências do nosso pecado, e as consequências passam, é isso que nós fazemos. Ao invés de viver uma vida santa para Deus, nós pecamos mais ainda. Quando as consequências somem e parece que está tudo bem, nós estamos novamente recebendo o cartão verde para pecarmos. Quando as coisas não deviam ser assim. Quando nós vemos que tudo já desapareceu, nós devíamos, ao invés de voltarmos ao pecado, agirmos conforme Deus tem nos mandado. Mas é o contrário que acontece, o coração se endurece mais ainda. O verso 35 diz, assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Após isso, ainda que o texto está narrando, vieram a praga dos gafanhotos, vieram a praga das trevas, e quando veio então a morte dos primogênitos, é que o coração daquele homem se quebrantou. Sabe, o que nós devemos evitar de fazer é que Deus tenha que trazer consequências cada vez mais duras sobre a nossa vida para que nós venhamos a nos arrepender. Diante do nosso pecado, Deus traz consequências, Deus não nos livra das consequências.
Mas quando as consequências passam, nós achamos que tudo está bem e nós voltamos a cometer os mesmos pecados. Depois Deus traz consequências mais duras para nos chamar a atenção. E quando as consequências passam, nós não voltamos aos mesmos pecados, nós voltamos a pecados piores. E quando aquilo passa, nós já achamos que está tudo tranquilo, que Deus não vai mais tocar no assunto. Então Deus traz consequências ainda piores, e durante um tempo nós estamos contritos, nós reconhecemos que estamos errados, mas quando Deus tira a sua mão, nós achamos, ufa, está tudo bem de novo, e ao invés de voltar a praticar a vontade de Deus, nós nos tornamos ainda piores. E assim consecutivamente, até que Deus tenha que agir com dureza na nossa vida. Irmãos, não sejamos assim. Não cometa essa tolice. Isso é tolice, é loucura, isso é brincar com Deus, e nós não devemos brincar com o nosso Deus. Deus aqui não está brincando de saber quem é mais forte. Faraó fez isso, Faraó quis entrar nessa brincadeira, e olha como terminou as coisas. Ele achou que Deus tocaria apenas no Egito, ele achou que Deus tocaria apenas nas plantações, não tinha problema o povo morrer de fome, não tinha problema o povo morrer de sede, ele e os seus tinham todo o abastecimento que precisavam. Até que Deus trouxe morte para a casa de Faraó. Então ele sentiu o peso da mão de Deus. Então há confissões e confissões de pecado. E as nossas confissões não devem ser apenas quando nós estamos debaixo das consequências do pecado, mas deve ser fruto de um coração temente a Deus. Eu volto a dizer, não desafie Deus, não cometa essa loucura, não chame Deus para um jogo que você vai perder, não desafie para saber quem é mais forte, jamais brinque com Deus, é loucura fazer isso. Deus quer corações contritos e quebrantados, e não nariz empinado. A Bíblia claramente diz que Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Aquilo que o homem plantou, ele também colherá. Então, irmãos, ouça com amor essa exortação, não brinque com Deus, não brinque com o pecado dessa forma, não brinque com a confissão dessa forma. Em segundo lugar, confissão de um homem facilmente influenciável. Esse homem é Balaão. Números 22, 34 diz, então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, voltarei. Esse é Balaão, né? E a história que nós mais conhecemos dele, Deus teve que usar uma jumenta para falar com aquele homem. Homem duro, profeta influenciável. Em determinado momento, principalmente no verso 34, ele reconhece naquilo que ele estava se envolvendo, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Aqui Balaão reconhece no que ele estava se envolvendo. Os moabitas que o estavam chamando eram ímpios, eles queriam encantamentos, e o que eles queriam da parte de Balaão era isso, amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes a palavra do Senhor falou com Balaão, reconhecendo, e as 3 vezes ele fala, reconhecendo que Deus é realmente o verdadeiro Deus de Israel. No verso 38 ele chega a dizer, a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E no capítulo 24, verso 2 diz, e levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Aqui você vê Balaão disposto a falar o que Deus manda a respeito do povo de Israel. Sabe o problema de Balaão? É que ele andava conforme a turma, ele andava conforme as pessoas que estavam com ele. Quando Deus agiu e quando Deus falou com ele, ele olha para Israel e ele deseja abençoar Israel. Mas observe o verso 13 do capítulo 24, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal, disse meu próprio coração, o que o Senhor falar, isso falaria eu? Aqui ele concorda com Deus, ele concorda que Deus está certo, e ele parece disposto a fazer aquilo que Deus quer. Observe o que Apocalipse diz dele, mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
pois tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E observe o que Números 25:1 diz dele: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Sabe o que Balaão representa? Eu não gosto dessa expressão pelo nome, Maria vai com as outras, não é? Desculpem minhas Marias. Mas Balaão representa aquele que age de acordo com o grupo que ele anda. Quando estava com os moabitas, fazia como os moabitas. Quando estava observando como Deus agia com Israel, mostrava-se piedoso. Reconheceu que estava errado quando estava para amaldiçoar o povo de Israel, mas sabe o que ele fez? Ele ensinou os moabitas como destruir o povo. Ensinou os moabitas como destruir o povo de Deus. Sabe o que Balaão nos ensina a respeito da confissão de pecados? Se nós estamos confessando os nossos pecados a Deus, mas logo ali adiante nos encontramos com pessoas que não temem a Deus e seguimos os seus caminhos, que tipo de confissão é essa? Talvez nós venhamos à igreja e realmente nos derramemos diante de Deus o nosso coração, a nossa consciência, nos sintamos contritos e pesarosos dos nossos pecados, sintamos realmente que Deus está nos convencendo dos nossos erros, mas quando encontramos os nossos amigos pecadores à rua, seguimos o mesmo caminho deles. Isso não é confissão, isso é zombaria. Viemos à casa de Deus, confessamos o que está errado, confessamos o que fazemos, mas com os primeiros amigos do pecado que encontramos, voltamos às mesmas obras. Será que Deus se alegra disso? Você já leu o Salmo 1? Você já leu o que Deus diz sobre aquele que anda no caminho dos escarnecedores? Se confessamos os nossos pecados a Deus, sejamos cientes disso. Nós não mudamos de opinião conforme o grupo que nós andamos. Não mudamos de opinião conforme as pessoas que estão ao nosso lado. Balaão é o exemplo de pessoa que reconhece o seu pecado, mas quase ao mesmo instante parece ter se esquecido do anjo com a espada desembainhada e dá lugar ao pecado que prejudica a ele mesmo aos outros. Ele é o tipo de pessoa que treme diante da presença de Deus. Então sai e comete os mesmos pecados como se nada tivesse acontecido. Isso não deve acontecer. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Que o seu coração seja um só. Se queremos servir a Deus, vamos servir a Deus. Se queremos andar nesse mundo, então ande neste mundo. Mas não seja como Balaão, que mesmo diante de um anjo com a espada desembainhada e com a exortação de Deus sobre ele, parece ter esquecido de tudo isso quando teve a oportunidade de fazer as mesmas coisas. Confissão de pecados não é isso. Em terceiro lugar, a confissão de pecados que não reconhece a sua própria responsabilidade. Eu já disse aos irmãos, eu não me aproprio e eu não tenho prazer no tipo de oração que diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Realmente eu não aconselho crente nenhum a orar dessa forma. Senhor, perdoa todos os pecados que eu tenho cometido. Mas amigo, quais são eles? Que pecados que você tem cometido? Qual é essa multidão de pecados que você tem reconhecido? Eu não gosto desse tipo de oração por ela não ser específica e por ela ser, de certa forma, enganosa. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, não coloca o dedo contra mim e diz realmente sobre o que eu sou culpado. Confissão de pecados que não reconhece culpa não é confissão de pecados. Saul é um bom exemplo disso. Então disse Saul a Samuel: pequei. Olha aqui um pecador reconhecendo o seu pecado. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul é exatamente um exemplo disso. Em primeiro lugar, Saul estava certo sobre qual foi o seu pecado. Ele diz: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras. Saul sabia o que ele tinha feito. Saul sabia o pecado que havia cometido. Ele havia desobedecido a ordem de Deus e ele não havia reconhecido a autoridade de Samuel sobre ele. Ele não tinha dúvida sobre o erro que ele tinha cometido.
Ele não tinha dúvida sobre o que era o pecado na vida dele. O erro de Saul estava onde? Em apontar o responsável pelo seu pecado. No verso 24 ele diz: eu pequei porque temia o povo. E no verso 15: porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Para Saul, o problema era o povo e não o coração orgulhoso dele. Esse tipo de confissão não agrada a Deus. É como se Saul dissesse: eu pequei, mas a culpa é do povo. Eu pequei, mas a culpa é deles, não é minha. Confessar sem reconhecer a sua responsabilidade não é confissão bíblica. E notem então o que aconteceu. As consequências dessa falsa confissão de pecados. Saul perdeu o seu reinado. O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel. Por causa do seu pecado, da sua confissão insincera, Saul perde o reino. Ele perdeu a paz, porque 1 Samuel 16,14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então o que nós concluímos sobre ele, é que Saul é o tipo de homem, que se deixa enganar pelo seu próprio coração, em seu íntimo, e não se deixa convencer, que realmente pecou. Você já percebeu como nós somos capazes de fazer isso? Confessar os nossos pecados, sem realmente estar convicto que eu errei. Eu posso chegar diante de Deus com toda a pompa e circunstância, de joelhos e em lágrimas. Deus me perdoa porque eu pequei. Mas ao mesmo tempo, está apontando para os outros e dizendo que os outros são culpados do meu erro. A confissão de pecado que Deus aceita é quando só tem um culpado diante dele. É quando eu não levo mais ninguém. Eu posso ter cometido esse pecado com muitas outras pessoas, mas quando eu vou confessar ele, eu não levo mais ninguém. É eu e somente eu diante dele. Eu não estou dizendo: Senhor, o Senhor viu quantos pecaram? Não, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor viu o meu pecado. Senhor, o Senhor viu quantos estão errados? Não, quando nós vamos confessar sinceramente a Deus, só importa o nosso erro. O erro dos outros é responsabilidade dos outros, mas o meu erro é minha responsabilidade. O erro dos outros será a responsabilidade deles confessarem. O meu erro, só eu posso confessá-lo. Saul errou nisso. Ele apontou a responsabilidade para outras pessoas. E sabe qual a consequência disso, irmãos? Salmo, capítulo 66, verso 8, diz assim: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você está orando pelas nossas conferências? Você já pensou na possibilidade de Deus não ouvir a sua oração? Você já pensou na possibilidade de Deus não atender o seu pedido? Enquanto há pecado encoberto, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Podem haver dezenas e dezenas de culpados, mas só eu posso, pela confissão, tirar aquilo que impede a minha comunhão com meu Deus. É uma responsabilidade pessoal que eu não tenho como passar para os outros. Eu não tenho como orar confessando o seu pecado. Eu posso orar apenas confessando o meu pecado. A minha responsabilidade pessoal, para que a comunhão entre eu e o meu Deus seja plena. Eu quero usar mais um exemplo negativo, para depois usar um exemplo positivo, que é a confissão gerada pelo remorso de Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, verso 4 diz: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Você notou que os 4 personagens que usamos disseram pequei? Parece que eles estão confessando o seu pecado. E aqui especificamente Judas Iscariotes é a confissão gerada pelo remorso. E permita-lhe dizer, arrependimento e remorso são 2 coisas extremamente diferentes. O que Judas sentiu não foi arrependimento, foi remorso. E aquilo que ele fez demonstra isso. Observe a confissão causada pelo remorso de consciência e não pela confissão de pecado, convicção de pecado. Mateus 27, versos 3 e 4 dizem:
Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Quando que Judas fez isso? Quando ele viu que Jesus tinha sido condenado. Enquanto isso, Jesus era apenas uma forma de trazer rendimentos a ele. O que Judas teme aqui não é a consequência do seu pecado, mas sabe o que é? A vergonha e a desonra que ele ia sofrer devido à sua traição. Todos a partir dali apontariam para Judas dizendo: foi ele que o traiu. Quando Judas passasse pela cidade, quando Judas entrasse em casa, as pessoas apontariam: foi aquele homem que traiu Cristo. Todas as vezes que os crentes o encontrassem, se ele permanecesse na sua dureza de coração, ele seria lembrado como traidor. Sabe o que aconteceu? Ele é lembrado como traidor até hoje, mas infelizmente ele é lembrado como traidor que não se arrependeu. E notem bem o que acontece aqui. Mateus 27, verso 5 diz que ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele não conseguiu lidar com o próprio remorso dele. Então a Bíblia nos ensina o que é isso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Judas não se arrependeu biblicamente, ele teve remorso. Ele teve tristeza segundo o mundo, e ao tirar a vida dele, ele simplesmente demonstrou isso. Mas o arrependimento segundo Deus opera, ou a tristeza segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual nenhum de nós se arrepende. Você já se arrependeu de ter se arrependido para com Deus? Jamais. Você se arrependeu de ter a convicção dos seus pecados e de confessá-los a Deus? Jamais. O que nós entendemos com Judas é que confissão de pecados é muito mais que um pedido de desculpas. É o reconhecimento, a reparação e o abandono dos nossos erros. Foi isso que ele não fez. Ele tinha sim reparação. Ele podia ter se arrependido verdadeiramente, mesmo traindo o Salvador. Ele teria sido perdoado e salvo, mas ele não escolheu esse caminho. Em Lucas capítulo 19, versos 8 e 9, a Bíblia diz sobre um homem chamado Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa. Porque não foi tristeza, não foi remorso, foi arrependimento verdadeiro, confissão bíblica de pecados. Sabe, eu percebo, enquanto visito outras cidades, enquanto falo com muitos crentes, não só da nossa igreja, muitos crentes vivendo em tristeza profunda. Sim, a nossa ciência designou chamar isso de depressão. A depressão é algo real, não brinque com ela. Principalmente a depressão causada por elementos orgânicos. É realmente preciso ajuda e medicamento em muitos casos. Isso é real, não devemos brincar com essas questões. E é com muita seriedade que eu digo isso. Mas eu encontro crentes que muitas vezes são diagnosticados com depressão, que andam tristes, taciturnos, com o rosto fechado, a tristeza estampada em seus rostos. Mas o que eles têm não é depressão. O que eles têm é pecado não confessado. O que eles têm não é causa orgânica, é espiritual. O que eles têm não é algo que veio abater-se sobre a sua vida, como a perda de alguém, ou um grande trauma que durante algum tempo trouxe tristeza, não. O que eles têm é a consequência de encobrirem o seu pecado diante de Deus. Eles têm remorso, eles até mesmo querem consertar as coisas, mas eles não conseguem. Enquanto o arrependimento verdadeiro não chegar e a confissão bíblica de pecados não for praticada. Já percebi crentes que diante de estados de pecado lastimosos, confessaram os seus pecados. Eu já vi crentes no aconselhamento adentrarem a porta tristes, pareciam mais mortos do que vivos, parecia que a morte estava diante dos seus olhos.
adentraram para conversar sem esperança nenhuma, e ao abrirem a porta e saírem, é como se outra pessoa saísse dali. Qual é o segredo? Confissão verdadeira de pecados, não remorso, arrependimento verdadeiro, que é aquilo que Deus nos pede, o reconhecimento, a reparação e o abandono de todo tipo de erro. Eu quero terminar com um exemplo positivo de uma confissão plena e restrita, e que sejamos abençoados, irmãos, por este exemplo, que sejamos exortados pelos exemplos que ouvimos até agora, mas que sejamos abençoados pelo exemplo do filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Notem que algumas questões aqui que são importantes. Esse jovem, ele tem um reconhecimento de algumas verdades muito importantes. Primeiro, ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? O pai aqui é um tipo do nosso Deus, Deus nosso pai. Então aqui ele está reconhecendo que o pai sempre é bondoso. Ele está dizendo: tudo isso que eu estou sofrendo, todos esses problemas que eu estou vivenciando, não são culpa do meu pai, porque aqueles que estão junto do meu pai, eles têm abundância de todas as coisas. Como um crente, alvo da graça de Deus, pode viver de forma miserável? Ele não é um miserável. Nenhum crente é um miserável. Ele está sobre a sua vida a graça de Deus. A Bíblia diz claramente que ele anda debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é abundante sobre a vida dele. Ele não pode viver de uma maneira miserável dessas. E ele lembra então como Deus é gracioso e bom. Mas ele diz: eu aqui pereço de fome. Ele está dizendo: olha, eu estou vivendo numa miséria que não é para mim. Eu estou vivendo um estado de miséria que não é a vontade de meu pai. Eu corri para a terra distante, longínqua. Eu corri para longe do meu pai, e a miséria que eu estou provando não é a vontade dele para mim, mas ele reconhece que há um caminho a seguir. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele acha um caminho de segurança e de esperança. Ele diz: há solução para o meu problema, há solução para as minhas dores, há solução para aquilo que se abate sobre mim. Eu vou me levantar, eu posso fazer isso, e eu vou ter com meu pai. E chegando diante do pai, ele diz: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E ele realmente estabelece o merecimento do seu castigo. Eu já não sou digno de ser chamado de um de teus filhos. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe diante de quem ele está. Ele conhece a misericórdia e a graça do seu pai. Mas ele diz: olha, eu não sou digno de nada. Eu não mereço nada. Se o Senhor quiser me castigar e me banir nesse momento, o Senhor é justo. Sabe qual é o coração daquele que confessa os seus pecados a Deus? É o coração daquele que entende que merece o inferno. Que se Deus o lançasse naquele momento no inferno, Deus seria plenamente justo. Deus seria plenamente santo ao lançar-me no inferno naquele momento. Mas ele reconhece o que é necessário. O Senhor pode fazer, então faz-me como um dos teus. É interessante dizer que mesmo na terra longínqua, o pai nunca deixou de ser o pai. O motivo maior que nos leva a confessar os nossos pecados não é o medo da condenação, é o amor do nosso pai. O motivo maior que nos leva à confissão verdadeira de pecados não é o medo de que alguma coisa vai acontecer, é o temor de trazer dor ao coração do meu pai. É o amor dele por mim que me leva a confessar constantemente. E observe a atitude do pai no verso 20. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você não vê nenhum desprezo por parte desse pai. Talvez os vizinhos estivessem dizendo assim: lá vem aquele que desperdiçou tudo que você tem. Lá vem aquele que desonrou o seu nome no meio dos seus inimigos. Lá vem aquele que zombou de você na sua própria face. O que você vai fazer agora? E sabe o que o pai faz? Ele vê de longe. O seu coração se move. Ele corre e lança-lhe ao pescoço e o beija. Deus é assim.
Deus está pronto sempre a nos receber de volta. Ele restitui no seu lugar dizendo: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel no dedo e alparcas nos pés. Sabe o que ele estava dizendo? Ora, corram, façam isso, está aqui o meu filho. Mas o filho que fez tantas coisas para envergonhar o seu pai. Mas sabe o que isso significa para o pai? Nada. O pai sabe diferenciar o seu filho dos seus pecados. Ele se enche de alegria. Se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nunca, nunca, nunca duvide que Deus está sempre pronto a abençoar o pecador arrependido. Jamais duvide disso. Não há pecado nenhum maior do que a graça de Deus. Não há nada que façamos na nossa vida que seja maior do que o amor de Deus. Jamais duvide que Deus está pronto a abençoar aquele que se arrepende e confessa os seus pecados. Jamais duvide disso. Então nós podemos concluir: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Sabe aonde nós colocamos os nossos olhos na confissão? Nele. Nós tiramos de nós e colocamos em Cristo. Na confissão, os nossos olhos são colocados nele. É por causa dele e para a glória dele. De mais ninguém. Ele quer o nosso bem, com certeza. Está sempre pronto. Há exigências? Verdadeiramente, porque o texto diz: se confessarmos os nossos pecados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.